mais uma vez para juntos aprendermos a palavra de Deus. Senhor meu Deus, querido, eterno, soberano e maravilhoso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do glorioso Espírito Santo, entramos na Tua presença agora, Senhor, em oração. Pai querido, eterno, soberano e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pelos Teus servos e servas que já têm chegado nesta noite, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, ó Pai querido. Senhor Deus, e assim como o Senhor nos trouxe em paz, traga também os nossos irmãos, ó Pai, que porventura estão vindo, Deus, em direção à Tua casa nesta noite. Senhor, alcança os Teus servos que estão trabalhando, estudando, os que estão enfermos, Senhor, aqueles que por motivo justo e sinceridade no coração, o Senhor sabe, Pai. Ó Pai querido, a condição e a sinceridade de cada coração diante do Senhor. E cada um seja recompensado, Senhor, diante da veracidade que o Senhor conhece. E nesta noite, ó glorioso Espírito Santo, prepara o nosso coração, a nossa mente, prepara a nossa vida, Senhor, para recebermos a Tua palavra, Senhor Deus, e que possamos sair daqui nesta noite acrescidos de mais conhecimento, mais crentes, mais convictos, mais cristãos, ó Pai, mais rendidos aos Teus pés, como nosso Senhor e Salvador. Assim, Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos, não só agora, mas para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Louvor de número 577 da nossa louvor 577 da nossa harpa, sugerido da nossa lição, que hoje é de número 9, a brevidade da vida. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Cante. Quando todo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. For por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar.
quando tudo deixares no altar. Amém? Amém, queridos? Lição de número 9. A brevidade da vida. Nós vamos estar vendo esta lição abençoadora. A brevidade da vida, comentada pelo pastor Adailton Pereira de Souza. Versículo baseado no livro de Eclesiastes, o versículo-chave é o Eclesiastes 3:1, que diz: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ele coloca um pensamento de Dietrich Bonhoeffer que diz: viver com Cristo no presente significa viver com a consciência de que o tempo é uma dádiva que devemos administrar, não um direito que devemos reivindicar. Eclesiastes 3:1. Cooperador João. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Presbítero Geraldo. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Irmão José Manuel. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Irmã Lara Vitória. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Diácono Lucas. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar, de abraçar. Diácono Lenilce. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Pastora Kátia. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Pode ler o 8 também, por favor. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Amém. A brevidade da vida. Nós vamos diferenciar um pouco a forma. Ela é uma lição de alguns tópicos, 7 tópicos. Nós vamos ler a lição. Você vai me ajudar a ler toda a lição. E depois nós vamos comentar. Eu separei uns tópicos que resumem daí para nós entendermos toda a lição. Então, mas qualquer um dos tópicos que a gente não for comentar, mas você percebeu alguma coisa e quiser perguntar, fique à vontade, pode perguntar, tá bom? Então só vamos acompanhar a leitura, que da onde eu parar eu peço para você continuar lendo, por gentileza. Vamos à introdução, a brevidade da vida então. O tempo é um presente precioso ofertado a nós por Deus. Em meio à correria da vida moderna, muitas vezes perdemos a percepção de quão valioso ele é. A tecnologia que deveria facilitar nossas vidas, paradoxalmente, nos faz sentir que o tempo está escasso. Ou seja, ao contrário, né? A tecnologia que deveria facilitar nossas vidas, contrariamente, ao contrário, nos faz sentir que o tempo está escasso. Estamos sempre correndo contra o relógio, tentando fazer mais em menos tempo. No entanto, as Escrituras nos ensinam que o tempo é finito e deve ser vivido com propósito, aproveitando cada momento para cumprir a vontade de Deus. Primeiro tópico qual é?
Os tempos mudaram. Muito bem. Pode ler, diaconisa Lenilson, por favor, esse tópico aí para mim. Nos dias de Jesus, andar a cavalo era a velocidade máxima que uma pessoa poderia alcançar. Isso ocorreu até 1830, quando a invenção de um motor mais rápido que um cavalo mudou essa realidade. Desde então, a humanidade tem criado tecnologias para economizar tempo. Contudo, a sensação de que o tempo está mais curto é ainda mais presente em nossos dias. Embora possamos viajar com mais velocidade, nos movemos mais rápido e executamos mais tarefas. Paradoxalmente, sentimos que o tempo escapa de nossas mãos. Muito bem. Tópico 2, qual é? O tempo e a vida. Glória a Deus. Diaconisa Cláudia, pode ler um pouco, A por vida favor? humana é limitada e muitos de nós não refletimos o suficiente sobre como utilizar o tempo que nos é dado. Se uma pessoa chega aos 70 anos, podemos segmentar o período de sua existência da seguinte maneira: 15 anos são dedicados à infância e adolescência, 20 anos à noite, tempo para repouso, levando em conta a média de sono de 8 horas por noite. E os últimos 5 anos são consumidos por restrições físicas relacionadas ao envelhecimento. Isso significa que, em média, temos apenas 30 anos produtivos. Desse tempo, parte é gasta trabalhando, comendo e em outras necessidades cotidianas. Usando o tempo de maneira sábia. Pastora Cátia. A reflexão sobre a brevidade da vida, portanto, nos convida a aproveitar o tempo com sabedoria. Embora existam progressos tecnológicos como carros e aeronaves, o tempo parece cada vez mais limitado. A tirania do relógio nos controla, frustrando-nos por não conseguirmos realizar tudo o que gostaríamos. As Escrituras nos ensinam a remir o tempo. Efésios capítulo 5, versículo 16. Devemos usar o tempo de maneira sábia, vivendo de acordo com os propósitos de Deus. Terceiro tópico, qual é? O tempo é dom de Deus. Irmão José Manuel, por favor. No Salmo 31, verso 15, parte A, o salmista declara: meu futuro está nas tuas mãos. Este é um poderoso lembrete de que o nosso tempo está sob o controle de Deus e não nos pertence. Cada dia que vivemos é um presente e devemos administrá-lo com sabedoria, reconhecendo que a nossa vida e o nosso tempo são limitados e dados por Deus. Em Jó, capítulo 15, versículo 5, Capítulo 14. capítulo 14, versículo 5, a Escritura afirma: os seus dias estão determinados, o número dos seus meses está contigo, e a sua estatura estabeleceste e não passará além dela. Esse versículo nos recorda que Deus determina a duração da nossa vida e que nenhum ser humano pode aumentar ou diminuir o tempo da sua existência sem a permissão divina. No controle de Deus. Diácono Lucas, por favor. Vemos na Bíblia exemplos de como Deus pode tanto prolongar quanto encurtar o tempo. Um exemplo de prolongamento está em Isaías 38:5, onde o rei Ezequias, após uma oração fervorosa, recebeu de Deus mais 15 anos de vida. No entanto, também existem exemplos de dias abreviados. Em Provérbios 10, 27, lemos: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os ímpios terão seus dias abreviados. Esta passagem mostra que a maneira como vivemos pode impactar diretamente o tempo que temos. Logo, o tempo é um presente de Deus. Em nossa administração,
dele reflete nossa sabedoria e afeta diretamente nosso vínculo com ele. E cada momento vivido, temos a oportunidade de honrar a Deus, aproveitando o tempo para cumprir o propósito que ele nos deu. Amém. O 4, qual é o tema? A brevidade da vida. Presbítero Geraldo, por favor. Em Tiago 4,14, a vida humana é comparada a algo que logo desaparece. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Esse versículo nos lembra da fragilidade e brevidade de nossa existência terrena. O tempo passa rapidamente e muitos de nós sentimos que ele escapa das nossas mãos, especialmente em um mundo que exige muito de nós. Dados recentes demonstram que a média de tempo dedicado à oração e à leitura da Bíblia é alarmantemente baixa, de acordo com uma pesquisa do Barna Group, organização cristã, de pesquisa que fornece dados Insights. sobre as tendências que afetam a fé, a cultura e o mistério. Em 2020, O ministério. Em 2020, 32% dos cristãos nos Estados Unidos afirmaram que nunca leem a Bíblia sozinhos e 40% oram apenas uma vez por semana. Esses dados revelam a prioridade dada pelos cristãos para a oração e a leitura das Escrituras em meio à correria da vida moderna. Distrações digitais. Cooperador N, lê esse trecho para nós, por favor. É de número 9. Em contraste, um estudo realizado no Brasil pelo WinR Social, da Witside, revelou que os brasileiros passam, em média, 9 horas por dia online, sendo 3 horas e 31 minutos em redes sociais. Isso é um reflexo de como as distrações digitais podem nos desviar do tempo que deveríamos dedicar ao nosso relacionamento com Deus. É a lição de número 9. Tópico 5. Qual é? A Bíblia e o uso do tempo. A Bíblia nos orienta a viver de forma consciente e intencional com o tempo. Em João 9,4, disse Jesus: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Essa passagem nos mostra que o tempo de realizar a obra de Deus é agora. A noite, que representa a morte, virá, e então já não será possível realizá-la. Jesus também demonstrou o uso sábio do tempo em sua própria vida. Em João 17,4, ele disse: eu glorifiquei a ti na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus aproveitou cada momento da sua vida para cumprir a missão que a ele foi dada, aproveitando o tempo com sabedoria. 6, qual é? Nossa prioridade quanto ao tempo. Diaconisa Lenilson, por favor. Na vida cotidiana, muitas vezes negligenciamos práticas essenciais, como a oração e a leitura da Bíblia. Outro fator importante a considerar é que muitas pessoas possuem habilidades e recursos necessários para exercer papéis fundamentais no reino de Deus, mas não se importam com isso. Elas se deixam dominar pelas distrações do dia a dia e não priorizam o que importa. Esse comportamento reflete uma falta de sabedoria no uso do tempo. A Bíblia nos exorta a procurar Deus com total sinceridade. Buscar-me-ei e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, capítulo 29, versículo 13. Isso exige que coloquemos como prioridade em nossas rotinas diárias. Devemos refletir sobre o tempo que dedicamos a Deus. A tecnologia, embora seja uma grande distração,
também podem ser usadas de forma sábia para nos aproximar mais de Deus e realizarmos a sua obra. Podemos, por exemplo, utilizar aplicativos de leitura bíblica, dedicar parte do tempo online para buscar edificação espiritual, ou até mesmo aproveitar as plataformas digitais para compartilharmos a mensagem de Jesus com outras pessoas. 7. Repito o tempo. O tempo é limitado e a urgência de agir não pode ser ignorada. Como Paulo nos exortou em 2 Coríntios 6:2, dizendo: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Neste texto, o apóstolo nos lembra de que o momento presente é o único que temos garantido para fazer escolhas que impactem nossa vida eterna. Não devemos adiar nossas decisões ou postergar ações importantes, pois o tempo não espera por nós. Nossa existência terrena é breve e cada dia que passa nos é dado como uma oportunidade para vivermos conforme os princípios do reino de Deus. Adiar ou procrastinar pode significar perder chances preciosas de fazer a diferença na nossa vida e na vida dos outros. Por isso, devemos agir com sabedoria e discernimento, aproveitando ao máximo cada momento que Deus nos concede. Conclusão. Em um mundo que nos exige cada vez mais rapidez, a sabedoria bíblica nos orienta a viver com intencionalidade e foco. Devemos remir o tempo, aproveitando cada oportunidade para glorificar a Deus e cumprir o seu propósito em nossas vidas. Conforme citado em Apocalipse 12:12, o diabo, ciente de seu tempo limitado, tentará distrair e obstruir os servos de Deus em sua missão. Isso nos chama à vigilância, pois precisamos estar atentos e prontos para agir, aproveitando cada momento dado por Deus. A nossa vida na eternidade é determinada pelas decisões que tomamos hoje, e o tempo para causar impacto é limitado. Devemos viver com a consciência de que o diabo tentará desviar a nossa atenção, mas com a ajuda de Deus podemos manter o foco em sua missão. Como nós temos usado o nosso tempo? Estamos priorizando a oração e a leitura da Bíblia, cuidando do nosso chamado, ou apenas nos deixando levar pela pressão do cotidiano? Cada momento é um presente de Deus e é nossa responsabilidade vivê-lo de acordo com a sua vontade. Que possamos aprender a remir o tempo, fazendo da nossa vida uma oferta agradável a Deus. Amém? A nossa leitura, acho que todos os irmãos têm aí a lição. Quem não tem, está baseada no livro de Eclesiastes. Mais precisamente o capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, a lição de número 9. A brevidade da vida. Muito bem. Como nós vimos, fizemos toda a leitura da lição. A nossa vida. Nós sabemos que a Bíblia descreve que é um sopro. Nós somos comparados também à erva que de manhã amanhece formosa, viçosa e à tarde já se murcha e seca. Então, e com tudo que nós lemos aqui, nós vimos e ouvimos através da lição, Deus nos orientando com alguns trechos da Bíblia Sagrada para nós aproveitar o tempo da melhor forma possível. E uma das melhores formas de aproveitarmos o tempo é fazendo aquilo, executando aquilo que o Senhor
confiou em nós, botou em nossas mãos. Importante também salientar que todas as nossas decisões aqui na terra terá impacto, terá um reflexo na vida eterna. Tanto é que não dá para se aprofundar, porque o nosso tempo é pouco, mas aquele versículo que a Bíblia diz, Jesus dizendo: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra e alegra-te com o teu Senhor. Esta palavra nos dá a entender, e a Bíblia quer nos dizer, que nós teremos diferentes recompensas. Aqueles que chegarem lá, teremos diferente recompensa lá no céu, de acordo com as decisões que aqui tomamos. Agora há uma linha muito tênue, irmão, entre eu ser salvo, como a Bíblia diz, eu ser salvo como que pelo fogo. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse: todavia eles foram salvos como que pelo fogo, ou seja, aí ele traz a descrição. As obras de alguns são como feno e palha, madeira, que passa pelo fogo e queima, vira em nada. Para outros, são como ouro, prata e pedras preciosas. Então, entre esta palavra, Deus ser salvo como que pelo fogo, e acabar indo para o inferno, é muito tênue essa linha. Porque se eu vacilar demais, se eu negligenciar demais, se eu deixar com todo o tempo que eu tenho as coisas de Deus, aquilo que Deus tem confiado na minha vida, a minha vida a se dedicar a algo para a minha vida espiritual, para a minha comunhão com Deus, deixar em alguns lugares por últimos na minha vida, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Mas vamos lá. Como eu disse, nós fizemos a leitura da palavra, de toda a lição, e eu vou comentar alguns tópicos para dar tempo de nós comentarmos. A lição tem 7 tópicos, então nós lemos toda ela. Vamos ao tópico 3, por favor. Qual é mesmo o tema aí do tópico 3? O tempo é um dom de Deus. O tempo é um dom de Deus. Ó, no Salmo 31, verso 15, a parte A, o salmista declara: o meu futuro está nas tuas mãos. O meu futuro está nas tuas mãos. Este é um poderoso lembrete de que nosso tempo está sob o controle de Deus e não nos pertence. O que nós entendemos a mensagem do texto sagrado? O meu futuro está nas minhas mãos. Aí nós podemos lembrar da palavra de Deus que diz o seguinte, num texto sagrado, que diz: o amanhã pertence a Deus. Então, o meu presente, o meu hoje, se o meu futuro está nas mãos de Deus, e Ele está nos lembrando que o tempo está sob o controle de Deus, não adianta eu querer fazer demasiadamente algo pensando no meu amanhã, porque por mais que eu faça, só vai acontecer se Deus quiser, se Ele fizer. O tempo é dele. Então, muitas das vezes eu vou me dedicar
o tempo todo a coisas passageiras, esquecer de dedicar o meu tempo ao ministério que Deus tem me dado, ao chamado que Deus tem me dado, ao que Deus tem dado na minha vida, pensando que posso. E a Bíblia também, o texto sagrado diz assim, que com todo o meu esforço, eu não posso acrescentar que seja um cômodo a minha estatura. Eu não posso fazer nada. Com o meu esforço, eu nada posso fazer. Então eu tenho que dedicar o meu tempo, aquilo que Deus tem me dado nas minhas mãos para o cotidiano, mas também agradecendo a Deus pelo que Ele tem me dado no cotidiano, mas também tendo o cuidado de que se o tempo é dele, deixa eu te fazer uma pergunta, é para você responder. Qual é a orientação que você dizima? Por que você dizima? Dinheiro, por que você dizima? Porque eu estou devolvendo 10% que Deus deu na minha vida. Devolvendo. Tá, mas por quê? Então, se nós devolvemos, mas por que nós dizimamos? Qual é a nossa consciência? Por gratidão. Por gratidão, mas e por que mais? Manter a igreja no caso aberta. Mas por que, qual a consciência? Nós temos a consciência que dizimamos? Porque tudo é de Deus. Porque nós somos o quê? Mordomos, cuidadores. Então, se nós dizimamos o dinheiro, porque nós temos a consciência que é de Deus, e o tempo que a Bíblia está dizendo que é de Deus também? Por que nós negligenciamos essa parte? E às vezes viramos como um rolo compressor, se envolvemos em tantas coisas, e o tempo que devemos se dedicar à busca e à intimidade, estreitar a nossa amizade com Deus, nós passamos por cima. Quando nós vamos ministrar os dízimos em a espécie, em dinheiro, dízimos e oferta, nós pegamos, se eu não me engano, se não falha a memória, acho que é o Salmo 24, é 124, que diz que toda a terra e a sua plenitude, ou seja, tudo que há na terra e sobre a terra, pertence ao Senhor. Inclusive o tempo que nós estamos hoje. Então nós temos que tomar o cuidado também, como nós temos o cuidado de, às vezes, levamos a não vou roubar, não vou ser considerado infiel com o dinheiro, mas também tem que levar em conta o tempo. Deus também requer de nós o tempo para Ele, porque o tempo está no controle de Deus e não nos pertence. O dinheiro não nos pertence, eu devolvo porque pertence a Deus. E o tempo? E o tempo? Então, acompanhe aí, por favor. Cada dia que vivemos é um presente e devemos administrá-lo com sabedoria, reconhecendo que a nossa vida e o nosso tempo são limitados e dados por Deus. Reconhecendo que a nossa vida e o nosso tempo são limitados e dados por Deus. Por Deus. Olha o que diz Jó capítulo 14, versículo 5. A Escritura afirma lá: os seus dias estão determinados, o número dos seus meses está contigo, e a sua estatura estabeleceste, e não passará além dela. Este versículo nos recorda que Deus determina a duração de nossa vida e que nenhum ser humano pode aumentar ou diminuir o tempo da sua existência sem a permissão divina.
Deixa eu fazer um comentário a respeito desse versículo aqui. Eu escrevi um comentário a respeito desse versículo de Jó 14:5. Ó, a afirmação em Jó 14:5 descreve a finidade da vida humana como uma realidade imutável. Está estabelecida por Deus, imutável, estabelecida por Deus. A determinação dos dias e o número dos meses representam um limite pré-estabelecido para a existência de cada indivíduo. Uma fronteira intransponível, ou seja, é aquilo que Deus determinou. É aquilo, nada que eu fizer, nada que você fizer, vai acrescentar, vai mudar aquilo que Deus já tem determinado para nós, durante a nossa vida. No texto do livro de Jó, essa afirmação ressalta a fragilidade humana diante da onipotência divina, reforçando a ideia de que a vida terrena é efêmera, ou seja, pouco duradoura, passageira, e sujeita ao plano soberano de Deus. A frase serve para contextualizar a angústia de Jó frente ao seu sofrimento, que o leva a questionar a justiça divina, mas também reconhece a impossibilidade de transcender os limites da vida humana. A declaração não é uma sentença de fatalismo, mas uma constatação de realidade humana perante Deus. É isso que o versículo diz. Os seus dias são determinados. Tudo está na mão de Deus. Então, nós sabendo, irmão, para onde você quer ir? Qual o teu objetivo? Qual o teu principal propósito nesta vida que Deus te deu? Qual é o meu principal propósito nesta vida que Deus me deu? Eu vou ter que tomar decisões para que a eternidade no céu seja uma realidade. Viver eternamente com Deus. Então, qual é o teu propósito? Nós sabendo que a vida é passageira. Aí, vamos para o texto sagrado e vamos pensar o seguinte: que tinha alguém dizendo que a vida estava folgada, ele teve que desmanchar os celeiros pequenos e fazer uns celeiros grandes, e estavam abarrotados. Aí veio uma pergunta para ele, ou seja, ele trabalhou muito, ele se preocupou bastante, não remiu seu tempo em nada, servindo a Deus e fazendo a vontade de Deus. Pensou só na sua carne, na sua bonança terrena. Aí veio uma pergunta, ele se gabando dos seus celeiros. Louco, se for pedido esta noite, algumas colocações, ou se eu pedir a tua alma, para onde tu irás? A carne estava folgada, mas e a alma? O espírito? O que ele fez com o tempo para estreitar o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Deus, preparando-se para ir morar eternamente com o Senhor? O que isso nos ensina? Aí tem outro texto sagrado que alguém perguntou para Jesus:
O que eu ganharei? O que ganharemos em largar tudo? E quando, na colocação no original, o largar tudo não é virar vagabundo, irmão. Virar à toa, virar nércio, virar vadio, sem fazer nada. Não. Tinha as ocupações, tinha os seus afazeres, tinha as suas obrigações. Jesus, os seguidores de Jesus, os apóstolos ou os discípulos de Jesus, eles não divorciaram das suas esposas, nem abandonaram os seus filhos para seguir Jesus. Eles tinham responsabilidade. Ora, irmão Felipe, se eles não divorciaram, se eles não abandonaram a sua obrigação para com seus filhos, qual a lógica dessa colocação, dessa pergunta de Pedro para Jesus? O que ganharemos? Largamos tudo para te servir. Olha a resposta de Jesus. Aquele que deixou pai, mãe, casa, tudo, por amor a mim, terá 100 vezes tanto nesta vida e por vir a vida eterna. Aqui coloca deixou. Como deixou? Eles não divorciaram, eles não abandonaram os filhos, eles exerciam o ministério, mas tinham as suas obrigações terrenas. Então, que colocação é essa? Se eles tinham esposa, eles tinham filhos, eles tinham famílias, e Jesus disse que quem deixasse, que lição é essa para nós, irmãos? Que colocação é essa de Jesus? Me ajudem. Pense. Eu acho que interliga um pouco com aquela questão lá de buscar primeiro o reino de Deus. No sentido também que fala, digamos assim, deixar, digamos assim, a família, ou deixar as coisas terrenas para trás, interliga em questão de eu priorizar a obra de Deus, para depois essas coisas. Ou seja, a minha mente, o meu coração vai estar voltado para aquilo que é fazer a obra de Deus. Seria isso. Podemos pensar por essa linha. A colocação é em qualquer circunstância. Como estamos falando de tempo, da vida, da brevidade da vida, do tempo, o que é, irmão Felipe? É em questão de qualquer situação, Deus ser em primeiro lugar. Tá certo? Primeiro, o reino de Deus. Quem é o reino de Deus? Jesus. A sua justiça. O que é? Valorizar, ser grato pelo sacrifício de Jesus, que nos fez de injustos justificados por Ele. É a justiça. Reino de Deus, Jesus. Eis que é chegado o reino de Deus. Jesus chegou. A sua justiça, o seu sacrifício. Perfeito. Eu não vou virar as costas. Eu não vou me dedicar a um monte de coisa, a um monte de situação na minha vida e esquecer de remir, de dedicar um tempo a ser grato, fazendo aquilo que Deus tem me proposto para fazer, que Ele tem confiado na minha vida.
Porque quando Deus fez essa colocação também, quando Jesus fez essa colocação, de pai, mãe, esposo e tal, e nós colocávamos ele em primeiro lugar, porque a situação assim, que se você for falar algo, dependendo da colocação, a pessoa vai responder, mas eu tenho família, é a minha família, mas não dá direito a Bíblia em eu ser pontual, benéfico com a minha família e relaxado com Deus. Aí eu tenho meus compromissos, tudo bem, mas é o que a Bíblia nos ensina, a remirmos o tempo, a dividir as coisas. Não é porque eu tenho meus compromissos que eu vou me dedicar aos meus compromissos e esquecer da justiça, esquecer que é chegado o reino. Eu tenho que o quê? Aprender através da Bíblia Sagrada, através da Palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo a administrar o meu tempo, a ser cidadão, cumpridor dos deveres, arrimo de família, cumpridor dos deveres e, acima de tudo, o meu relacionamento com Deus. Porque não tem família estruturada sem um bom relacionamento com Deus. Não tem vida financeira benéfica, abastada, que vale a pena sem um bom relacionamento com Deus. O que o Senhor ensina? O que nós podemos aprender com Jesus? Às vezes o camarada se dedica todo o tempo, como eu já citei aqui um texto, juntando. Mas ele gastou todo o tempo breve que é a vida. E o tempo que pertence a Deus, ele não teve mais tempo para se alegrar com tudo que ajuntou e amontoou. E se ele tivesse se dedicado a Deus, honrado Deus com o seu tempo, ele iria trabalhando, ajuntando e ao mesmo tempo gozando daquilo, Deus dando tempo a ele para ele gozar daquilo que ele conseguiu angariar. Então, quem que pode nos ajudar com o tempo? Quem é, irmãos, que pode nos ajudar com o tempo? Quem? Só Ele. João 15:5. Você já até decorou também esse versículo, tanto eu repetir. O que está escrito lá em João 15:5? Disse Jesus: sem mim nada. Então vamos trazer para dentro dessa lição? Sem mim você não vai saber aproveitar teu tempo. Não adianta querer dar uma de inteligente, de megão, não adianta. Tudo que nos ensina, ou não, põe uma coisa na sua cabeça e eu na minha. Nós não somos chamados de cristão por apelido. Nós somos cristãos porque seguimos os pés de Cristo, as pegadas de Cristo, os exemplos de Cristo, e somos cristãos porque dependemos 100% e mais um pouco de Jesus. Ser cristão é ser dependente de Cristo. Ser um Cristo pequenininho. Ser dependente dele. Refletir ele. Os exemplos dele. Então, eu quero tanto ser fiel a Deus. Eu estou bagunçando o meu tempo. Eu não estou sabendo como fazer. Eu não estou sabendo como administrar. Eu estou meio perdido.
e Deus, que o Senhor conhece o meu coração. Jesus, o Senhor me conhece, me ajuda. O que ele vai fazer? Ajudar, direcionar. O Espírito Santo. Por quê, querido? Outra coisa, é o texto sagrado, está escrito. Eu posso fazer curso, eu posso te ensinar, você pode me ensinar, pode me falar um monte de coisa. Mas a Bíblia diz que quem vai me convencer, quem vai te convencer, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, até disso, Jesus vai nos orientar, vai nos ensinar e vai nos convencer que tem que ser assim. E é através do Espírito Santo. Mas é que às vezes parece dar uma doidura na cabeça dos crentes e esquece de tudo. Às vezes dá uma loucura na cabeça do povo, irmão, dos homens, das mulheres, esquece de tudo. Esquece que sem Jesus nada podeis fazer, nada pode fazer. E esquece que Jesus não mandou um menos que ele, não intercedeu para vir um menos que ele, um mais que ele, um mais ou menos, não. Veio alguém tão poderoso quanto para nos ajudar ao longo do caminho. Então, todas as vezes, em questão da vida, você sabe disso, que a vida é breve, e que suas decisões, as minhas decisões, terão reflexo na eternidade, impacto na eternidade, então eu tenho que o quê? Não esquecer nunca, que eu não estou sozinho, que Ele é o que a Bíblia diz que Ele é, o Consolador, aquele que nos ajuda ao longo do caminho. Pedir ao Espírito Santo. Mas às vezes dá uma doidura na nossa cabeça e a gente começa a querer resolver as coisas do nosso jeito. Aí bagunça tudo, irmão. Aí o tempo vai para o beleléu. E sempre a carne vai tender para algo que vai nos fazer afastar de Deus. E sabe quem faz isso? Vou te mostrar na Bíblia. Vai estar aqui na lição, vou te mostrar na Bíblia. Satanás, o diabo. Se tem alguém que quer que você perca tempo em obedecer a Deus, em cumprir os propósitos de Deus, buscar cumprir o que Deus é o diabo. Mas vamos lá que nós vamos chegar ali. No controle de Deus. Vemos na Bíblia exemplos de como Deus pode tanto prolongar quanto encurtar o tempo. Um exemplo de prolongamento está em Isaías 38:5, onde o rei Ezequias, após uma oração fervorosa, recebeu de Deus mais 15 anos de vida. No entanto, também existem exemplos de dias abreviados. Em Provérbios 10:27, lemos: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os ímpios terão seus dias abreviados. Esta passagem mostra que a maneira como vivemos pode impactar diretamente o tempo que temos. Vamos meditar algo aqui, irmão. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os ímpios terão seus dias abreviados. Existe dos significados da palavra ímpio, que nós já ensinamos aqui algumas vezes, que é deixou de ser santo. Essa palavra ímpio do latim foi
originada através de um nome de um papa que existiu, Pio VI. O nome era Pio VI. Aí ele foi muito devasso, foi muito desumano. Então daí alguém, para se referir a ele, disse impio. E na nossa língua veio e deu-se ímpio. Impio. Deixou de ser santo, saiu da direção. Deixou de ser obediente. É ímpio. Então, o temor do Senhor aumenta os dias, mas o ímpio terão seus dias abreviados. Aí vamos ver o texto sagrado? Vamos lembrar de um texto sagrado? A Bíblia diz assim: tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Aí a Bíblia continua dizendo: não se engane, não erre. Deus não se deixa escarnecer. Deixou de ser santo, ímpio, escarnecedor, brinca com as coisas de Deus. Deus dá oportunidade, mas o cara acha que o tempo é dele. Eu não preciso aceitar hoje, não preciso me dobrar hoje. Deus é bonzinho, Deus não sei o quê, e começa até a botar adjetivos sobre Deus. Os dias dos ímpios são abreviados. Deus não se deixa escarnecer. Pode ser novo, pode ser meia-idade, pode ser jovem. Se tornou ímpio, escarnecedor das coisas de Deus, escarnecedor de Deus, brincando com Deus. E o tempo é de Deus. Não vai viver mais. Acabou. Mas e as oportunidades, querido? Ninguém vai chegar diante de Deus naquele dia e na hora do julgamento, que for dito: para cá as ovelhas, para cá os bodes. E bodes, as ovelhas quietinha, bode esperneia. Sabe por que a Bíblia diz assim: à direita ovelha, à esquerda bode? Porque quem for para a esquerda vai espernear, vai querer reivindicar, vai querer se justificar, que não teve oportunidade, que não teve tempo. Aí Deus, que é dono do tempo, vai mostrar para ele. Vai mostrar para ele. Não adianta espernear, bode. É fogo mesmo. Você teve tempo sim. Só que você se tornou ímpio, escarnecedor, zombador, tirador de sarro, achando que era alguma coisa, que podia alguma coisa. Tomemos cuidado, meus irmãos. A Bíblia diz, o texto sagrado, que serão abertos os livros. E depois será aberto o livro da vida. O livro da vida, lá só tem escrito os salvos. E os outros livros, pastor? Os meus pensamentos, os teus pensamentos, as minhas desculpas, as tuas desculpas, as minhas ações, as tuas ações, a minha sinceridade, a tua sinceridade, a tua verdade, a minha verdade. Serão abertos os livros. E o livro da vida. O livro da vida e salvo. Os outros livros, as nossas ações, as nossas atitudes. Está tudo registrado.
Eu falei domingo em Araucária até o seguinte, irmão. Sabe aquelas... Está tudo lá, pode ter certeza. Sabe os gracejos que alguém riu quando alguém contou piada? Se você riu quando alguém contou piada escarnecendo das línguas estranhas, se você riu quando alguém contou piada envolvendo o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome do Espírito Santo, está lá no livro. E você vai prestar conta. E eu também. Se você é seguidor nas redes sociais de stand-up que faz gracinha com as coisas de Deus, você vai prestar conta. Eu vou prestar conta. Porque Deus não se deixa escarnecer. Só que dá uma loucura na cabeça dos crentes, eles esquecem da palavra de Deus. Por isso que não tem cristão. Não é cristão, é tudo, irmão. Quem não ama a palavra de Deus, quem não busca conhecimento da palavra de Deus, quem não busca estreitar o seu relacionamento com Deus, é tudo, menos cristão. Porque na hora que a pessoa está ali, na hora que você está ali assistindo aquele vídeo de alguém que está contando piada, escarnecendo de Deus, você esqueceu da palavra de Deus, que Deus não se deixa escarnecer? Eu me esqueci da palavra de Deus, que Deus não se deixa escarnecer, porque se na hora eu me lembro, imediatamente eu já não olho para essa porcaria, já não dou ibope a isso. E outra coisa, irmãos, o nosso tempo é para ser gemido, que seja no trabalho, seja com a família, o tempo é de Deus, então tudo tem que ser para a glória de Deus. E o tempo que é dedicado diretamente a Ele. Deus não se deixa escarnecer. Então, os dias do ímpio, realmente, irmão, às vezes tem pessoas que não acreditam, quando, zombou de Deus, olha o que aconteceu. Tem pessoas que dizem, não é acaso, não foi uma coincidência. Coincidência foi nenhuma, irmão. É ímpio. E a Bíblia está dizendo que os dias dos ímpios serão abreviados. É porque zombou de Deus, sim. E Deus mata, sim. Por quê? A Bíblia está dizendo que Ele mata. O que é abreviar o tempo dos ímpios? O que é, irmãos? Me responda, por favor. É matar mesmo, é sumir da face da terra, tirar da face da terra. Ué, se o temor do Senhor aumenta os dias aonde? Na terra. Mas os ímpios terão seus dias abreviados. Deus vai, irmão, Deus é longânimo, mas não é bestiano. Não existe esse atributo de Deus. Não. Ninguém faz Deus de bobo. Chega uma hora da prestação de conta também aqui. Como você está usando o seu tempo? Para glorificar Deus? Com sinceridade? Ou está fazendo gracinha? Ou eu estou fazendo gracinha? Acompanhe, por favor, vamos terminar aqui o tópico. Logo, o tempo é um presente de Deus, e nossa administração dele, do tempo, reflete nossa sabedoria e afeta diretamente nosso vínculo com ele. Com Deus. A administração do tempo, dele, do tempo, reflete a nossa sabedoria. Aí eu tenho tempo, aí faz de tudo com o tempo, mas não dedica nada à leitura da palavra, não dedica nada à oração, não dedica nada ao cultuar, não dedica nada em relação à obra de Deus para nada. Fez tudo, agora tem tempo, mas esse tempo eu não vou dedicar nada a Deus. A Bíblia não lembra, de orar não lembra,
A alma está magrinha, transparente de tão magra que está. Não se alimenta. Porque a alma se alimenta com palavra de Deus, com Bíblia, com oração. Não tem outro alimento da alma. O espírito está tranquilo. Por quê? Porque pertence a Deus. Deus deu, para ele vai voltar. Tranquilo. A alma precisa ser alimentada. E a alma se alimenta com o tempo dedicado a Deus e às coisas de Deus. Então, a cada momento vivido, temos a oportunidade de honrar a Deus, aproveitando o tempo para cumprir o propósito que Ele nos deu. Não precisa ninguém falar. Pode até falar, não é pecado, mas é uma coisa óbvia. Deus tem um propósito na tua vida. É uma coisa boa, é verdade, mas não é novidade. Porque Deus tem um propósito em todas as vidas. Diferente propósito, mas Deus tem um propósito nas nossas vidas. Por isso que Ele nos deu o fôlego de vida. E o propósito de Deus vai se cumprir através de nós honrarmos a Ele. Dedicarmos também o nosso tempo a Ele. O que está escrito na tua caderneta a respeito do tempo? Em dedicação a Deus. Como você e eu organizamos o nosso dia? Responda para você mesmo. Você tem a sua devocional de ler que seja um versículo da palavra de Deus? Quantos minutos você tem se dedicado à oração diária? Tem que ser diária, pastor? Pelo menos quem tem compromisso com Deus, com Jesus, tem que ter. Porque Ele nos deu tempo. E deu tempo para todas as coisas. Inclusive para se dedicar a Ele. No Brasil, não, eu toco 3 que nós estamos, né? 3. Então, a cada momento vivido, temos a oportunidade de honrar a Deus, aproveitando o tempo para cumprir o propósito que Ele nos deu. E como que eu vou saber desse propósito, irmão? Perguntando a Ele. Como que se pergunta a Ele? Conversando com Ele. Como que se conversa com Deus? Orando. Você já conversou com Deus hoje? Eu já conversei com Deus hoje? Hoje já fizemos muitas coisas. Todos que estão aqui são ocupados, trabalham, todos nós. Mas qual o tempo de hoje, de todos os afazeres que eu tive, que eu dediquei a Deus? Qual o tempo da minha vida? Quanto tempo da minha vida hoje eu dediquei a Deus? Tudo que nós fazemos como cristãos, seja no trabalho, como eu já disse, na família, em qualquer coisa no secular, tem que ser e precisa ser para a glória de Deus, não para a vergonha de Deus. Mas quanto tempo eu dediquei diretamente a Deus? Esse tempo é seu, Deus. Esse tempo é para eu falar com o Senhor. Esse tempo é para eu ler a tua palavra, aprender algo com o Senhor. Nos nossos dias, irmão, tem cristãos, ou pessoas se dizem cristão, que ele perde a Bíblia dentro da casa. Na hora de vir para o culto, é um Deus nos acuda para achar onde está a Bíblia. Verdade.
Onde está a Bíblia? Onde eu deixei a Bíblia? Do celular não desgruda. Aí tem a desculpa, né, que tem a Bíblia no celular. Mas em via de regra, essa aqui, esse exemplar aqui de papel, às vezes perde. Nem sabe onde põe. Nunca abre. Ler só quando vem ao culto, quando vem na casa de oração. Como que está o nosso tempo? Amém? Alguma pergunta, alguma colocação? Resumindo, não vai dar tempo. Tópico 5, irmãos. A Bíblia e o uso do tempo. Vamos ver se dá tempo. Eu separei 3 tópicos. Vamos ver se eu consigo esse tópico aqui. A Bíblia e o uso do tempo. A Bíblia nos orienta a viver de forma consciente e intencional com o tempo. Ter consciência e a intenção, a sinceridade do que fazer com o tempo. Em João 9,4 disse Jesus: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Essa passagem nos mostra que o tempo de realizar a obra de Deus é agora, enquanto você tem vida. Enquanto tem vida. Por que o momento é agora? Porque temos vida. Então não é um tempo de idade. Vou ficar mais velho. Vou ficar mais rico. Vou ficar mais... Não, nada disso. O tempo é agora, porque tem vida. Por quê? Porque vai chegar o momento, a noite, a morte, morreu, né? Virá a noite, que representa a morte, então já não será mais possível realizá-la. O que Deus tem colocado na sua vida, você tem feito? Você tem se dedicado, feito enquanto tem vida? Que uma das formas de agradecer a vida, porque a pessoa pensa assim, Jesus veio, o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, que ali é um texto que está falando aos mercenários, né? Mas cabe uma colocação dizendo, o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Para que Jesus vai me dar vida? Se não for para glorificar. Para que Jesus vai te dar vida com abundância? Dias prolongados? Se você não for glorificar, não for dedicar nada a Ele. Porque da mesma forma que Ele dá, Ele tira. Então vai chegar a noite virá e já não terá mais possível realizar. Porque Jesus também demonstrou o uso sábio do tempo em sua própria vida. Cristo mostrou isso. E Ele é o nosso exemplo. Você é o meu exemplo se você seguir o exemplo de Cristo. Eu sou o seu exemplo se eu seguir o exemplo de Cristo, porque o nosso exemplo é Ele. Ele mostrou, deu exemplo disso. Em João 17,4 ele disse: eu glorifiquei a ti na terra, completando a obra que me deste para fazer. Qual a minha consciência? Como está a minha consciência em relação à obra que Deus me deu para fazer? Qual será a minha prestação de conta se o Senhor me chamar hoje para uma prestação de conta? Qual a tua consciência?
E como você pode chegar diante de Jesus hoje, diante de Deus hoje, se Ele te chamar para uma prestação de conta? Eu tenho feito o que Ele me colocou na terra para fazer, você tem feito? Você tem se dedicado a isso? Tem zelado disso? Ou tem tratado as coisas de Deus como se fosse qualquer coisa? O que Deus tem colocado na minha vida como se fosse qualquer coisa. O que Deus tem colocado na tua vida como se fosse qualquer coisa. Como o tempo é de Deus, deixa eu te orientar de algo. Como o tempo é de Deus, Deus pode chamar para prestação de conta a hora que Ele quiser. Quando chegar a noite, aí não tem mais jeito. Ou Ele pode chamar para uma prestação de conta, o tempo é dele, enquanto aqui estivermos. E por mais apertado que Ele nos faça, por mais açoite que Ele nos dê, só prova uma coisa, irmãos: o grande amor de Deus. É o que eu disse numa lição passada. Que tem pessoas que às vezes não entendem o amor de Deus. Ah, Deus é amor. É verdade. Mas esse que fala que Deus é amor, ele vê alguém couro e osso, pele e osso em cima da cama, a bola dos olhos lá no fundo, o cabelo já caiu, as unhas já apodreceram, os dentes estão todos mole, está respirando e piscando ainda com os olhos lá no fundo. Esse que acredita que Deus é amor, ele consegue olhar para uma vida nessa situação e dizer: realmente Deus é amor. Você consegue ver o amor de Deus numa situação dessa, irmão? Sim ou não? Hein, irmãos? Sim ou não? Sim. O tempo é de Deus. O tempo da oportunidade é de Deus. Então veio o amor de Deus e alguém saltitando, gordinho, gordinha, fofinho e tal, zelosinho, é fácil. Mas o amor de Deus também está na situação dessa, porque ele está respirando. E não tem prova de amor de Deus maior do que ele dar um tempo e uma oportunidade de salvação. Ele vai dar. Coioso, banguelo, a oportunidade de ser salvo. Não quer? Não tem problema. Mas a Bíblia diz que vai chegar um dia que todos terão que dobrar o joelho e confessar que Ele é o Senhor. Mesmo que seja para ir para o lado dos bodes, esperneando. Aí vai estar lá, já não vai estar mais daquele jeito. Esquelético. Curioso, não, vai estar de outra forma. Vai estar de outra forma. E vai espernear, e Deus vai mostrar. Você acha, rapaz, que eu não te dei tempo? Você acha que eu não dei oportunidade da tua vida? Quando você estava lá só couro e osso em cima lá daquela cama. O que você acha que te manteve vivo aqueles momentos? Aquele tempo? Foi o meu amor. A minha oportunidade de salvação. Então, Deus, o tempo é dele. Então faça, irmão. Faça, irmão. Façamos. Com honestidade, com sinceridade, com amor, com carinho. Dedicando esse tempo de fazer aquilo. Pedindo ao Deus Todo-Poderoso que eu não relaxe. Ele pede tão pouco. De tudo. Como foi a leitura da diaconisa. Olha lá, 70 anos. Um monte de coisa dedicado a muitas coisas.
Vamos resumir. Pense no dia. Hoje, terça-feira. Trabalhou quantas horas? Vamos colocar o normal, 8 horas. Dormiu depois do almoço? 1 hora. Tem gente que dormiu mais. Vamos colocar o normal. Almoçou? Uma meia hora? Ou mais 1 hora aí? Sentou para tomar café? Vai mais um tempo? Hoje. E nós nos dedicamos, hoje, terça-feira, para aprender algo com a palavra de Deus, 1h30. E tem pessoas que não se esforçou para vir. E vou falar algo, não é arriscar não. São estatísticas que dizem. Pessoas que não oraram ainda hoje, que não dedicaram nem 1 minuto à leitura da palavra de Deus, mas também não se esforçaram para dedicar 1h30 sentada na casa de oração, ouvindo a palavra de Deus. É a nossa realidade. Ou seja, não fez nada para Deus hoje, usou todo o tempo que Deus deu, mas nada para glorificá-lo. Nada para estreitar o relacionamento com Ele. Aí chega e vai dormir mais um monte até amanhã de manhã. Você resumiu nisso: em sono, comida, só coisa carnal, e não dedicou nada ao espiritual. Vamos prestar conta disso. Pode ter certeza. Vou concluir. A conclusão diz assim: em um mundo que nos exige cada vez mais rapidez, a sabedoria bíblica nos orienta a viver com intencionalidade e foco. Faça tudo, mas não perca o foco, que é glorificar Deus com a tua vida, com o teu tempo, com aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos, com o ministério que Ele tem confiado em você. Devemos remir o tempo, aproveitando cada oportunidade para glorificar a Deus e cumprir o seu propósito em nossas vidas. Conforme citado em Apocalipse 12:12, o diabo, ciente de seu tempo limitado, tentará distrair e obstruir os servos de Deus em sua missão. Como eu disse de hoje, quanta gente se diz cristão, irmão, dedicar o tempo a muitas coisas de hoje, mas não pensar em dedicar minutos a Deus. A Deus, não pensar. Isso nos chama a vigilância, pois precisamos, nos chama para vigiarmos, pois precisamos estar atentos e prontos para agir, aproveitando cada momento dado por Deus. Por gentileza, abra aí Apocalipse 12:12. Eu quero ler um comentário sobre Apocalipse 12:2. 12:12. Alguém quer ler? Pelo que elevai-vos dos céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós
O diabo tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Então, ó céus e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira. Por quê? Porque ele sabe que o seu tempo é pouco. É pouco. Então, não dedica nada a Deus, não tem problema, para a vontade do diabo. Se ocupa em muitas coisas, se prende em muitas coisas, não tem problema. Faz a vontade do diabo. É tudo que ele quer. Porque ele sabe que o tempo dele, o que está na Bíblia, o tempo é? O que está escrito aí, irmãos? O tempo dele é? Todos acompanharam a leitura? O seu tempo é? Pouco. Então, o tempo dele é pouco. Então, o que ele puder atrapalhar, desvirtuar alguém de se dedicar algum tempo a Deus, às coisas de Deus, ao ministério de Deus, à obra de Deus, a glorificar a Deus, a dedicar algum tempo a Deus, a vontade é dele, porque o tempo dele está acabando. E quem não dedica tempo a Deus também está distanciando de Deus. Eu quero um comentário que eu escrevi de Apocalipse 12:12. A passagem descreve uma reação celestial, que é a derrota de Satanás, simbolizada pela queda de a grande serpente, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o enganador de todo mundo. A alegria nos céus contrasta com o sofrimento na terra e no mar, representando a consequência da ira de Satanás, consciente de seu tempo limitado, antes do julgamento final. A narrativa apocalíptica retrata uma luta cósmica entre o bem e o mal, culminando na vitória de Deus. A advertência sobre a ira do diabo ressalta a intensificação da oposição ao plano divino nos últimos tempos, incentivando perseverança e fidelidade aos crentes. Então, tem muitas pessoas que estão fazendo a vontade do diabo e não estão percebendo. Tudo que o Satanás quer é que não haja dedicação em nada a Deus e às coisas de Deus. É que vá se afastando, se esfriando cada vez mais, relaxando cada vez mais. Porque o tempo dele já está pouco, já está determinado. E é o papel dele. É o papel dele angariar companheiros. Porque Deus não disse em nenhum lugar que o inferno foi criado para o homem. Não diz na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Porque a Bíblia não se contradiz. E Deus, o Espírito Santo enchendo Paulo, disse em 1 Timóteo 4:4 que Deus quer, a vontade de Deus para o homem não é que o homem vá para o inferno. O inferno é para o diabo e os seus anjos, os seus demônios, os anjos caídos. A vontade de Deus para o homem, revelada na palavra, é que todos sejam salvos. Deus quer que todos os homens se salvem. Mas infelizmente nós sabemos que não. E é por intervenção de Satanás através do pecado. E um dos pecados que o ser humano comete é pensar em tudo, se dedicar em muitas coisas, mas não se dedicar e não se esforçar. Você foi trabalhar hoje? Teve um esforço. Eu fiz muitas coisas hoje porque eu me esforcei.
Você fez muitas coisas hoje porque se esforçou. Veio para a casa de oração porque houve um esforço. Em contrapartida, muitos, em muitos lugares, se esforçaram para fazer muitas coisas. E muitas das vezes, irmão, temendo a criatura. Mas não se esforçaram para ir a uma reunião de culto e adoração a Deus. Não se esforçaram para fazer nada para Deus. Vamos prestar conta de tudo isso, das nossas ações e atitudes, que nós fizemos, se esforçamos, temendo a criatura. Mas quando as coisas eram para Deus, fizemos corpo mole. Não se dedicamos, ainda que fosse um tempo pequeno, às coisas de Deus. A nossa vida, nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo, a ajuda de Jesus, que sem Ele nada podemos fazer, para honrá-lo. E cada um vai dar conta de si mesmo. Só cabe a quem orientar. Cuide. Há muitos livros estão sendo registrados, as minhas e as tuas atitudes. O que estamos fazendo com esse pouco tempo? A vida é breve, irmão. A vida é breve. Cuide, sonhe, projete, corra atrás, mas não deixe nada ofuscar a tua vida com Deus, a minha vida com Deus. Não deixe, porque vai valer a pena quando nós chegar naquele dia e sermos chamados de servos bons e fiéis. Que Deus abençoe e coloquemos sobre os pés, por favor. Senhor Deus, Pai querido, Eterno Santo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, através, com a ajuda do Espírito Santo, eu quero te agradecer pela vida, Senhor, de cada irmão, cada irmã, Senhor, que se esforçaram para chegar aqui nesta noite. Só o Senhor sabe, ó Deus, e conhece a estrutura física, a condição física, Senhor, de cada um que aqui está. Só o Senhor sabe como cada um de nós, ó Pai, estamos fisicamente, mas nos dedicamos, Senhor, este tempo, porque fizemos tantas coisas hoje. Em modo de agradecimento, viemos aprender a Tua Palavra. Pai Santo, Eterno e Poderoso Deus, eu te louvo, Senhor Deus, e te agradeço, ó Pai. Muito obrigado, e que as Tuas palavras possam reverberar, Senhor, em nossa mente, em nosso coração, e não nos esquecer que tudo pertence ao Senhor, inclusive o tempo, e nós devemos, ó Pai Santo Eterno, aplicarmos. Nós devemos prestar conta, Senhor, do nosso tempo, também ao Senhor que é dono dele. Assim, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, não só agora, mas para todo sempre. Pai, aqui está, Senhor, o gasofilácio, aonde é colocado, Senhor, os dízimos, as ofertas para a manutenção da tua casa. O teu servo que nesta noite, ó Pai, porventura, trouxe o seu dízimo, trouxe a sua oferta, receba com um cheiro suave, Senhor, as suas narinas. Mas aquele e aquela que não tem nesta noite, o Senhor conhece e sabe a sinceridade e o desejo do coração. Dá condições para nós, ó Pai, sermos mantenedores fiéis também da Tua obra, financeiramente falando. Assim te louvamos, te agradecemos, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e sublime comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós e com todo o Deus na terra. Todos digam alegres e abençoados. Amém e amém. Nos cumprimentemos com a paz do Senhor Jesus Cristo.